Os humanos escolhidos eram criminosos, quer dizer, depois eu volto nisso. Existem dois tipos físicos de Big Dads, Bouncer e Roses. Eles também possuem 3 estados emocionais que são refletidos pelas cores dos seus capacetes. Verde é feliz, amarelo, alerta e vermelho, fúria. Após a catástrofe, haviam mais Big Dads do que Little Sisters. Isso gera confronto entre eles. Big Dads não têm função nenhuma na vida a não ser amá-las e protegê-las. Bridget abandona o projeto e desaparece completamente, decidida a criar um antídoto para salvar todas as Little Sisters, livrando-as do parasita. Quando Jack aparece e encontra a primeira Little Sister, a Bridget vai falar com ele pelo rádio e diz que se ele matá-la, ela vai caçá-lo e acabar com a vida dele. E o Atlas, que é o cara que tá te guiando do começo, vai dizer pra você matar, pegar o Adam, porque elas não são mais crianças, são monstros. E é nesse ponto que surgem as escolhas. Se você vai salvá-las, ganhando uma pequena quantidade de Adam, ou vai matá-las, onde você vai ganhar o dobro de Adam. O caminho do bem é sempre mais difícil, mas compensa muito mais no final, pelo menos eu acho. Cada trecho do game tem um número X de Little Sisters indicados no mapa e há vários Big Dads andando. Você é obrigado a salvá-las ou matá-las. Eu gosto muito dos Big Dads, eu tenho pena deles. Big Dads em sua maioria são pacíficos e você pode usar isso a seu favor, atraindo os inimigos até eles para deixar o Big Dad matá-los. E se você encontrar um Big Dad sem Little Sister, você pode também atraí-lo até outro Big Dad, fazendo assim eles lutarem. A dificuldade é mediana, apenas os confrontos com os Dads são complicados. O segundo game segue uma dificuldade semelhante e o terceiro, por conta do gameplay ficar mais dinâmico, facilitou, mas também tem seus trechos mais complicados. Quando você morre e dá reloading no checkpoint, os inimigos que você estava lutando antes de morrer não recuperam HP, isso facilita também. Os inimigos do game são conhecidos como Splicers e têm suas variedades. São os cidadãos que abusaram do Adam e sobreviveram por conta dele à guerra, sacrificando sua humanidade e sanidade. Os mais fracos usam armas brancas e de fogo e têm pouca resistência a dano. Outros, como a Spider, andam em paredes e são muito rápidos. Já os Houdinis também possuem plásmides e os usam em você. A dublagem sempre foi boa, mas como tem essa carência de cutscenes, pode não parecer. No 2 dá uma melhorada e no 3 são várias, né? Aí já fica mais evidente a qualidade. A inteligência artificial, ela é razoável no primeiro e segundo. Os inimigos não são espertos, talvez seja o Adam destruindo o cérebro deles. É comum você ver eles correndo em linha reta na direção, tomando tiro, não tá nem aí. No terceiro, como eu já comentei, a dinâmica mudou completamente, então em certas situações eles atacam em grupo e vindo de direções diferentes tentando flanquear. Não é nada muito, mas é evidente que teve uma melhoria. Os loadings sempre foram demorados, cara, mesmo pra época. BioShock foi aclamado pela crítica, recebendo uma média de 9.5 nas reviews mundiais, sem contar vários prêmios de sites e revistas especializadas. Vendeu cerca de 5 milhões de unidades, fora a edição remasterizada, enredo brilhante, atmosfera única, sem dúvida uma obra de arte. E em fevereiro de 2010 veio BioShock 2 e o hype, imagina, né? E antes de começar a falar do enredo, tem que falar dos acontecimentos anteriores. O novo protagonista chama-se Johnny, agora conhecido como Projeto Delta. Johnny era um mergulhador que realizava investigações em navios naufragados no Atlântico e acidentalmente ele acabou descobrindo Rapture. Ele foi aceito na cidade e tornou-se uma celebridade. Andrew Ryan não confiava, porque achava que ele era uma espécie de espião querendo sabotar o seu sonho, e com isso ele se encarregou de incriminá-lo falsamente. Lembra que eu disse pra vocês que os Big Dads eram criminosos? Então, nem todos eram de fato criminosos. Andrew Ryan era praticamente um ditador. Enquanto prisioneiro, um homem chamado Augustus Sinclair o pegou para fazer testes científicos de plásmides. Augustus era um dos homens mais bem-sucedidos da cidade e como Johnny suportou todos os testes, quando o projeto Protector foi iniciado, Johnny era um dos primeiros da lista para sofrer a transformação. E a Little Sister que ele iria tomar conta se chamava Eleanor. Aqui já entra outra personagem chamada Sophia Lamb, mãe de Eleanor. Sophia era uma médica psiquiatra muito religiosa que trabalhou
como missionária em locais atingidos pela guerra. Um dia, ela foi convidada por Andrew Ryan a morar na cidade. Sofia era aquele tipo de pessoa altruísta, que ajuda outras sem receber nada em troca, às vezes até se prejudicando. E ela começou a espalhar essa filosofia por Rapture. Depois de um tempo, ela teve uma filha, do qual ela criou isolada das outras crianças porque ela queria que sua filha fosse idêntica a ela e espalhasse a sua filosofia de vida quando ela morresse. Sua bondade começou a se tornar lendária na cidade, o que acabou chamando a atenção negativamente de Andrew Ryan. Lembra que eu falei pra vocês que o Andrew era contra aquele pensamento de se destacar entre milhões para dividir com eles? E além disso, Sofia definiu o direito das pessoas de terem religião. Debates aconteciam e Sofia sempre vencia, o que acabou despertando a ira de Andrew. E ele também deu um jeito de incriminá-la. Na prisão, ela trabalharia como psiquiatra para tentar acalmar os presos, porém, ela começou a manipulá-los a seu favor. Só que vários desses presos estavam sendo pegos para o Projeto Protector. E a sua filha foi pega para se tornar uma Little Sister, fazendo com que Sofia tivesse que agir o mais rápido possível. Na celebração do Ano Novo, em 58, ela elaborou um plano para recuperar sua filha, que é justamente a introdução do game. Quando Johnny, agora transformado em Big Daddy, tenta proteger Eleanor, ele é atacado com um plásmide de controle mental e Sofia o obriga a dar um tiro na própria cabeça. Sofia e seus aliados se escondem novamente porque já sabiam que a guerra ia estourar. Durante esse período, ela fez inúmeros testes para tentar fazer a sua filha voltar ao normal. Eles conseguiram, em parte, porque ela acabou tornando-se uma humana novamente, mas o parasita ainda estava alojado dentro dela. Sofia então passou a tentar criar um superpoderoso altruísta. Como os experimentos não davam certo, ela resolveu experimentar na própria filha, porque acreditava que, pelo fato dela ter sido uma Little Sister antes, ela responderia melhor às pesquisas. E com isso, altíssimas doses de Adam foram aplicadas nela. Eleanor passou a odiar a sua mãe e sua hipocrisia de bondade. E a única memória que ela tinha de alguém que se importava com ela foi a de Johnny. E assim ela começou a elaborar planos para tentar escapar. Sofia então criou as Big Sisters. Seriam as Little Sisters depois de muito Adam na veia na fase pré-adolescente. Elas usam roupas parecidas com a dos Big Daddies e todos os plásmides utilizados por elas são superiores. Sofia as deixou como responsáveis pelas seguranças das Little Sisters junto com os Big Daddies. Porém, para continuar com a pesquisa, Sofia precisava de mais crianças e isso não era possível com uma cidade arrasada. E depois de Jack, protagonista do primeiro, ter feito o final bom, ficava ainda mais difícil. Assim, ela começou a enviar Big Sisters para fora da cidade para sequestrar meninas e trazer para as pesquisas prosseguirem. 10 anos se passaram, 8 após o primeiro jogo, e Eleanor tem um plano para escapar. Ela pede para as Little Sisters a ajudarem. O plano é simples, ressuscitar Johnny, o único em que ela é capaz de confiar. Porém, quando Johnny desperta, que é o comecinho do gameplay, ele não lembra mais dela. Eleanor começa a enviar mensagens telepáticas, fazendo aos poucos com que Johnny se lembre dela. E assim, ele parte para salvá-la. Por ele ser um Big Daddy, ele não fala, mas vai contar com a ajuda da Dra. Bridget e do Augusto Sinclair. E mesmo ele sendo um Big Daddy, ele é mais ágil que os outros, só que ele é menos resistente. Durante o gameplay, nós teremos algumas escolhas e elas vão definir os finais do jogo, onde nesse game serão 3. E olha, jovens, como a maioria das coisas prevaleceu, então é mais fácil eu dizer o que ficou diferente. Johnny conta com algumas armas diferentes. 8 no total. A novidade é que ele tem uma arma chamada Drill. Essa arma é uma broca que mata com facilidade os inimigos. Então agora combustível também vai ser um item que a gente vai ter que coletar para fazer essa arma funcionar. Uma outra coisa diferente é na questão das escolhas. Eventualmente a gente vai encontrar outros Big Daddies. Sofia criou novos tipos, então os já conhecidos Bouncers e Roses são escassos. 2 novos surgiram. Rumbler, ele é o mais leve dos Big Daddies, por isso ele é o mais ágil. Ele lança uns robozinhos que disparam mísseis quando avistam inimigos.
e o Alpha Series, esses são os Big Daddies grilados. Provavelmente, durante o momento da conversão, alguma coisa deu errado. Eles são do mesmo modelo do Johnny, usam as mesmas armas e os mesmos poderes. Pois então, ao vencermos um Big Daddy, temos duas opções com as Little Sisters: matá-las ou adotá-las. Quando adotamos, elas vão andar no nosso ombro e vão indicar pra gente onde estão os anjos para elas coletarem o Adam. Então o processo é mais demorado e mais difícil, pois quando você encontra o anjo e deixa a Little Sister efetuar a extração, leva um tempinho. E nesse intervalo, horda de inimigos vem. E um detalhe, foi a Sofia que fez os Big Daddies serem mais úteis. Eles não ficam só por aí esperando as Little Sisters aparecerem. Eles também ficaram responsáveis da manutenção da cidade. E também vieram novos inimigos, como o homofóbico e enrustido, eu não tô zoando, ele é mesmo, o Brute, daquele tipo fortão bem resistente, e os Crawlers, que são os Spiders, ou as Spiders, expostas mais ainda ao Adam, completamente insanas e violentas, tunadas na velocidade. E um multiplayer foi adicionado também, e ele foi bem jogado no primeiro mês, mesmo esse não sendo o charme, o foco principal de BioShock. E ele tem um pequeno enredo, tipo você é um cidadão de Rapture no ápice da Guerra Civil. São 6 personagens, 7 modos de batalha, tipo mata-mata, mata-mata em equipe, rouba-bandeira, que no caso é roubar a Little Sister, né? E por aí vai. BioShock 2 teve uma média de 8.8 nas reviews. Os críticos pegaram mais dizendo que a empresa jogou na safe zone. Ela teve medo de inovar, deixando o jogo muito semelhante ao primeiro, reaproveitando muita coisa. Independente disso, os fãs continuaram adorando e acabou vendendo até mais que o primeiro, batendo as 5 milhões de unidades. O game contou também com DLCs, acrescentando novos inimigos, mapas e modos multiplayer. Isso nos traz a BioShock Infinity, lançado em março de 2013. Para surpresa de todos, se tratava de um prequel. O jogo se passa no ano de 1912, antes dos primeiros jogos. E vamos aos acontecimentos que rolam antes do jogo começar. O protagonista se chama Booker DeWitt. Quando ele tinha 16 anos, ele já fazia parte da cavalaria dos Estados Unidos. Apesar de jovem, o seu talento era absurdo e Booker assustava seus companheiros de regimento pela sua enorme agressividade nos combates. Depois que as guerras passaram, ele acabou arrependendo-se das atitudes monstruosas que ele teve. Com isso, ele procurou a fé, procurou um padre para tentar se purificar e pedir o perdão de Deus. Só que durante esse período de homem de fé, ele acabou questionando a existência de um Deus. Quando ele fez 18 anos, ele se casou, a sua esposa faleceu pouco tempo depois, e aí, filhote, já era. Ele virou um alcoólatra, viciado em jogos de azar. Depois de várias tentativas frustradas de arrumar emprego, ele decidiu se tornar um investigador particular. Só que os seus vícios não paravam de aumentar junto com as suas dívidas. Booker é um cara muito depressivo, amargurado, e ele é o primeiro protagonista da trilogia a falar e ter de fato uma personalidade.